Oi, oi, pessoal, boa noite. Oi, Dani, Josué, Vera, bem-vindos. Elane, tudo bom? Bem-vinda, Maria do Carmo, tudo bem? Pessoal guerreiro que tá entrando aqui no sábado, 8 horas da noite pra live, hein? Essa live de hoje tá num horário especial por conta do simpósio da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Eu acabei de chegar do congresso, por isso que eu mudei um pouquinho o horário da nossa live, tá, pessoal? Boa noite, Bi, boa noite, Elane, bem-vindas, meninas. Para quem ainda não sabe, o horário oficial da live do Papo Glaucoma é toda sexta-feira, às 6 horas, 18 horas. Mas, como ontem eu estava no simpósio, eu mudei um pouquinho essa live para sábado. E semana que vem a gente volta para nossa programação normal, tá bom, pessoal? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata, sou do Rio de Janeiro e eu estou aqui para combater a cegueira com informação. Foram 3 dias de congresso, pessoal, o simpósio da Sociedade Brasileira de Glaucoma. E aí eu escolhi alguns temas para a gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas que surgiram de discussões interessantes e de coisas que eu ainda não passei muita informação para vocês ao longo dos nossos vídeos. Boa noite quem está entrando aí. Tô aqui com a minha programação do congresso aqui, que eu separei alguns temas aqui para falar com vocês. Vamos ver se vai dar tempo de falar tudo que eu separei aqui, porque tem bastante coisa, teve muita aula legal no congresso. Eu vou começar aqui com um tema do primeiro dia de congresso, que é uma palestra que fala sobre histerese corneana. Eu acho que vocês nunca ouviram falar esse palavrão. Eu nunca falei para vocês sobre isso, mas é um tema que nos últimos anos vem crescendo muito de importância e que foi bastante debatido nesse congresso. Então tá na hora de eu apresentar um pouquinho esse conceito de histerese corneana para vocês. Vocês com certeza já me ouviram falar da importância da medida da grossura da córnea para quem tem glaucoma, tá? Esse próprio conceito da grossura da córnea é uma coisa que não é tão antiga assim, é uma coisa que a gente só descobriu na década de 90. Então não tem tanto tempo assim que a gente descobriu que conhecer a córnea é muito importante para quem tem glaucoma. E o parâmetro que a gente usou sempre foi a grossura. Mas o que alguns estudos mais recentes têm mostrado é que não é exatamente a grossura que importa, mas sim a elasticidade da córnea. E essa propriedade de elasticidade da córnea é o que a gente chama de esterese corneana, tá? Já existem 2 aparelhos que são capazes de fazer essa medida da esterese corneana, mas são aparelhos que são muito caros e muito difíceis de encontrar, são pouquíssimos médicos que já têm nos seus consultórios esses aparelhos. Eles se chamam Ora e Corvis, tá? São 2 aparelhos que medem a esterese corneana. Essa esterese corneana, o que foi debatido bastante no congresso é que ela pode justificar por que quem tem glaucoma costuma ter um olhinho pior do que o outro. Vocês já devem ter reparado isso em vocês e também em conversas com outras pessoas que têm glaucoma, que todo mundo que tem glaucoma tem uma tendência de ter um olhinho que dá mais trabalho para controlar. Sempre tem um olho que o campo visual é um pouquinho pior, que a resposta com colírio é um pouquinho pior, e a gente não entende muito bem o porquê dessa diferença. E talvez seja essa questão da elasticidade da córnea que explique o porquê de um olho piorar mais rápido do que o outro. Então isso é uma coisa que a gente precisa ainda estudar mais e tornar esses aparelhos mais acessíveis, porque aí do mesmo jeito que eu pergunto para vocês assim, sua córnea é grossa ou é fina? Eu vou poder perguntar da esterese e vocês vão saber, porque vocês vão ter feito um exame que mede isso. Mas isso é uma coisa que ainda vai demorar aí algum tempo para realmente entrar na nossa prática, tá? Vou comentar mais uma aula do primeiro dia, que foi um tema que a gente já teve até uma live mais ou menos relacionada com isso.
teve... essa primeira palestra que eu comentei foi da doutora Camila Neto, de São Paulo, só para deixar aqui o título certinho. Segunda palestra que eu vou comentar fala sobre influência do estresse e da meditação na pressão ocular. Quem falou sobre esse tema foi o Dr. Ricardo Abbe, do Distrito Federal. A gente já conversou que estresse é ruim para quem tem glaucoma, mas nessa palestra foi apresentado um estudo que modificou um pouquinho que tipo de estresse a gente está pensando exatamente. Porque tem dois tipos de estresse. Tem aquele estresse agudo, por exemplo, briguei com meu marido, tô estressada. Esse é um estresse pontual, uma coisa aguda. E tem aquele estresse crônico do dia a dia, tá? Que é o estresse do tô trabalhando muito, não gosto do meu emprego, tô com um monte de dívida. Então, esse estresse crônico do dia a dia, ele é muito mais prejudicial do que os estresses pontuais, tá? O estresse pontual de você ficou nervosa e tal, esse estresse, ele dá um pico de pressão? Dá, mas é um pico de pressão que é muito pequeno e que não é significativo para a piora do glaucoma. O que é significativo é aquele estresse de você estar todo dia numa situação preocupante. Esse sim é o estresse que a gente deve evitar, tá? E sobre a questão da meditação, ela entra justamente pelo lado de redução do estresse, tá? Então, meditação é uma das melhores coisas que a gente tem para diminuir esse estresse crônico do dia a dia, tá? Tem alguns estudos, principalmente de um oftalmologista indiano, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele tem vários estudos muito bem feitos na Índia que mostram que a meditação ajuda no controle da pressão ocular. A gente ainda não tem um estudo disso com a população brasileira, que é muito diferente da população indiana. Então ainda faltam também mais pesquisas sobre esse assunto. Mas tudo indica que a meditação é uma prática muito benéfica para quem tem glaucoma, nesse sentido de redução de estresse, tá bom, pessoal? Então, vamos melhorar a nossa qualidade de vida, tá? Eu falo muito em cuidar do olho, cuidar da sua saúde como um todo, do seu coração, da sua glicose e também cuidar da sua qualidade de vida, tá? Porque reduzindo seu estresse, isso vai facilitar o seu controle de doença, tá bom? Vou entrar agora em dois temas que foram discutidos no segundo dia de congresso, ontem, na sexta-feira. Um tema bem legal, novas medicações utilizadas no tratamento do glaucoma, que foi a palestra da doutora Cristiana, do Mato Grosso do Sul. A doutora Cristiana, ela comentou sobre 3 medicações que ainda não estão disponíveis no Brasil. Talvez demorem um pouco para chegar no Brasil, mas um dia vão chegar, então é importante da gente comentar. Ela falou sobre o Visulta, que é uma medicação que alguns de vocês já conhecem até. O Visulta é o nome comercial do latanoprosta Bunod. Latanoprosta a gente já tem, é o Xalatan, o Drenatan, o Arulatan, todos eles são latanoprosta, tá? A diferença é que essa latanoprosta, ela tem uma moléculazinha a mais que ajuda mais ainda na redução da pressão ocular, tá? Então, o Visulta é uma medicação que combina uma medicação que a gente já tem, a latanoprosta, mas com um potencial a mais. É como se fosse uma latanoprosta plus com um efeito maior, tá? Ainda não está aprovada no Brasil, mas já está disponível no exterior. Outra medicação que ela comentou foi o Ropressa, que essa é uma medicação que é muito interessante pelo seguinte, ela é uma nova classe de medicação. Ela não se encaixa em nenhuma das 4 classes que a gente já tem de medicamento. É uma coisa totalmente nova e diferente, tá? Então, é uma perspectiva muito boa para quem tem, por exemplo, alguma alergia e que não pode usar uma das medicações que a gente já tem. Essa vai ser uma nova classe de medicamento, tá? Então, é uma coisa a mais que a gente pode lançar a mão, tá? E a terceira medicação, na verdade, é uma combinação das outras 2 que eu falei. É uma combinação do Visulta com o Ropressa no mesmo frasquinho, tá?
Essas medicações são promissoras, tá? Não é para vocês ficarem achando que vai ser uma coisa milagrosa, não vai ser uma coisa milagrosa, são apenas alternativas a mais em relação ao que a gente já tem. Tá? Mas são interessantes, não tem dúvida de que são interessantes. Agora, todas essas 3 medicações, elas têm um problema muito grande. São medicações extremamente caras e provavelmente um pouco proibitivas para a realidade do Brasil. Tá? Então a gente tem que ver o dia que isso chegar no Brasil, como é que vai ser o custo dessas medicações, mas por enquanto o custo ainda é muito elevado, mesmo na realidade de países ricos, imagina na nossa, tá? Então a gente teve essas 3 novidades de medicação, o Vysulta, o Ropressa e a combinação deles dois no mesmo frasquinho, certo? Boa noite, pessoal que está chegando agora. Elane, que tem alergia à latanoprosta. Então, a Elane que tem alergia à latanoprosta, de repente o Ropressa pode ser uma boa opção o dia que ele chegar no Brasil. Vamos ver. Boa noite, Bira. Pessoal que perdeu o comecinho, amanhã, 10 horas da manhã, a live vai estar no YouTube para vocês assistirem, certo? Bom, tem mais um tema que eu quero comentar de sexta-feira, que foi a palestra da doutora Narogata, de São Paulo, que a abordagem dela foi falar, além do tratamento clínico, além do uso de colírio, o que a gente tem a mais que a gente pode usar. Tá? Ela falou de muitas coisas que eu tinha comentado até numa live em que eu falei com vocês sobre vitaminas, tá? Ela falou muita coisa que a gente ainda não tem uma comprovação científica definitiva, mas muita coisa que vale a pena investigar e que a gente pode descobrir coisas benéficas aí, tá? Então, falando sobre medicações antioxidantes, falando sobre reposição de vitaminas, falando sobre ômega 3, nenhuma dessas reposições específicas de vitamina que a gente tem uma comprovação científica definitiva de que ajuda no glaucoma. A gente sabe que ajuda na retina, a gente sabe que ajuda no olho seco, mas no glaucoma a gente ainda não sabe, tá, pessoal? Então foi muito mais uma palestra de apresentar coisas que podem ser interessantes para o futuro, mas que a gente ainda não está usando na prática, porque a gente ainda não sabe muito bem como que essas coisas funcionam, tá? Mas fica como uma promessa para o futuro, pensar no glaucoma um pouco mais por esse lado de mudança de estilo de vida, tá? Outra questão importante que ela falou, entrando nessa questão do estilo de vida, foi a importância de parar de fumar, porque como qualquer doença degenerativa, como o glaucoma a gente sempre quer substâncias que sejam antioxidantes. O cigarro, ele é o contrário, ele é uma substância inflamatória, então fumar não é bom para quem tem glaucoma e também não é bom por vários outros motivos que vocês estão cansados de saber, tá? E importância também da manutenção de um bom peso, tá? Que vai reproduzir na saúde do seu corpo inteiro, tá? Então nem é bom ser magro demais, que você vai ter uma deficiência dessas vitaminas que a gente supõe que sejam muito importantes, tá? E nem é bom estar acima do peso, porque isso pode piorar o seu glaucoma, ter uma progressão mais rápida da doença, certo? Vou entrar num último tema aqui, que foi um tema que foi discutido hoje mesmo. Deixa eu achar aqui na minha programação. Aqui, achei. Hoje teve uma palestra do Dr. Marcelo Nicolella, que é brasileiro, mas que vive no Canadá, em que ele falou sobre algumas mudanças na nossa maneira de pensar o glaucoma de ângulo fechado, tá? Por quê? Deixa eu explicar para vocês um pouquinho melhor isso. Eu já falei para vocês um monte de vezes que quem tem glaucoma não pode ficar com o ângulo fechado, tá? Porque quem tem glaucoma e tem glaucoma de ângulo fechado, a chance de cegueira é muito maior do que quando a gente faz um procedimento para abrir esse ângulo e transforma esse glaucoma em um glaucoma de ângulo aberto. O glaucoma de ângulo aberto tem menos chance de cegueira do que o glaucoma de ângulo fechado, tá? Agora, tem uma coisa que a gente não tem consenso, que é quando a pessoa tem o ângulo fechado, mas ela não
tem glaucoma, ela tem só o ângulo fechado, mas a pressão ocular é normal, o nervo óptico é normal, essa pessoa não tem glaucoma. A gente não tem um consenso entre nós se a gente precisa ou não abrir o ângulo dessas pessoas que não têm glaucoma. Quem tem glaucoma não tem discussão, tem que abrir o ângulo. Quem não tem glaucoma, a gente ainda não sabe. E isso foi muito discutido nessa palestra, da gente pesar numa balança os riscos e os benefícios. Existem dois procedimentos que abrem o ângulo, que são a iridotomia e a cirurgia de catarata. E os dois procedimentos são procedimentos muito seguros, tá? Então, mesmo as pessoas que não têm glaucoma, mas têm o ângulo fechado, elas podem talvez se beneficiar de um desses procedimentos como uma maneira de prevenir o glaucoma, certo? Isso é outra coisa que a gente ainda não tem uma resposta precisa. Vocês precisam entender que isso é um conhecimento que vai evoluindo ao longo de muitos anos, muitos estudos. Então, não é uma coisa que, assim, às vezes a gente possa voltar e dar uma resposta definitiva para vocês, certo? Eu separei esses 5 temas aqui para falar para vocês e eu vou abrir agora. O nosso tempo de perguntas e respostas vai ser mais curto do que o normal. Eu falei um pouquinho mais do que nas outras lives, mas eu vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas. Se vocês quiserem que eu explore algum assunto específico para o caso de vocês, o que foi comentado no simpósio, vocês podem mandar aqui no chat ou então aqui no balãozinho de perguntas, e aí eu tento dar uma resumidinha no que a gente conversou no congresso e que possa ser interessante para vocês. Boa noite, Alex. Elisimar, bem-vinda. Cal Santos, bem-vinda. Sheila, bem-vinda. Pessoal que chegou agora e que perdeu o comecinho, amanhã, 10 horas da manhã, a live toda tá no YouTube, tá? Batalha pela Toga tá aqui perguntando se tem alguma novidade em relação ao glaucoma pigmentar. Bom, a gente teve 2 palestras que discutiram bastante glaucoma pigmentar, mas foi muito mais focado nas pessoas que têm a alteração pigmentar, mas que ainda não desenvolveram glaucoma, tá? A gente não teve muita novidade para quem já desenvolveu o glaucoma, tá? O que teve foi o que tem para todo mundo, que a gente já vem usando há algum tempo, que são as cirurgias minimamente invasivas, o laser de trabeculoplastia seletiva, mas isso já não é tanto novidade, são coisas que a gente já usa há um bom tempo. Agora, a gente discutiu muito a indicação de se fazer o laser de iridotomia nos casos mais iniciais, em que a pessoa já tem a dispersão pigmentar, mas ela ainda não entrou num franco caso de glaucoma, e que a iridotomia talvez seja um procedimento interessante para a gente prevenir, antes que vire um glaucoma, a gente parar essa dispersão pigmentar. Isso é outra coisa que ainda não tem um consenso, ainda não tem estudos definitivos, mas que é uma coisa que faz sentido a gente pensar em fazer. Então, as discussões de glaucoma pigmentar foram muito voltadas para isso, para quem ainda não desenvolveu o glaucoma. Boa noite, Maria. Boa noite, Nalva. E Nalva está perguntando qual colírio substitui a latanoprosta. Brimonidina, timolol, condorzolamida. Bom, a latanoprosta é da classe das prostaglandinas, tá? Então, se é para substituir a latanoprosta e você quer ter um efeito semelhante, tem que ser por uma outra prostaglandina. E aí nós temos a travoprosta, a bimatoprosta e a tafloprosta, tá? E aí eu comentei dessa latanoprosta nova, que ainda não chegou pra gente aqui no Brasil, que é o Visulta, mas o que foi mostrado em estudos até agora é que o Visulta tem os mesmos efeitos colaterais da latanoprosta que a gente já tem aqui no Brasil. Então não é interessante para uma pessoa que tem a alergia à latanoprosta, o Visulta não vai ser uma alternativa muito boa, tá, Inalva? A Sônia tá me contando aqui que ela teve um glaucoma secundário ao síndrome de Arada, que é um tipo de uveíte, é um tipo de inflamação ocular rara, e que ela tem um campo visual bem reduzido, e ela pergunta aqui qual o melhor tratamento.
Não existe, Sônia, um único tratamento que seja milagroso e ideal para todos os casos. Isso tem que ser realmente pensado caso a caso, tá? A gente teve algumas discussões no Congresso sobre glaucoma uveítico, que é o seu caso, conversando sobre a possibilidade de tratamento com laser de ciclofotocoagulação micropulsada, que é um laser novo, já tem aqui no Brasil, não é fácil de achar, tem em poucas cidades, mas já tem aqui no Brasil, e é uma solução interessante para não precisar de uma cirurgia tão grande, tá? Porque classicamente a indicação para os casos de uveíte é de um implante de drenagem, que também é chamado de tubo ou de válvula, mas vem surgindo nos últimos anos essa novidade dessa ciclofotocoagulação micropulsada, e que talvez seja uma opção. Ainda é cedo, porque tem poucos estudos sobre esse tipo de laser e principalmente tem poucos estudos voltados para quem tem uveíte, mas talvez seja uma opção interessante. O Márcio tá me contando aqui que também teve uveíte. Pessoal, glaucoma uveítico realmente são glaucomas de difícil controle. Geralmente é uma batalha mesmo controlar um glaucoma uveítico. A gente tem que lançar a mão de vários tratamentos. E ele pergunta se pode usar colírios de classe diferente. Sim, a gente tem no Brasil 4 classes de medicação. Tem uma que não é muito recomendada para quem tem uveíte, que são justamente as prostaglandinas. Por quê? São medicações que inflamam um pouquinho o olho. Se a tua uveíte está controlada, se o que você tem é uma sequela da uveíte, não tem problema usar a prostaglandina. Agora, se vira e mexe seu olho fica inflamado, aí a prostaglandina não é uma boa opção, porque ela pode precipitar esses episódios de inflamação, tá? E todas as outras 3 classes não tem contraindicação nenhuma para uveíte, tá? Pessoal, nosso tempo tá chegando ao fim, a gente tem mais ou menos 5 minutinhos, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida. A Elane me perguntou aqui se a cirurgia de catarata é indicada mesmo depois da iridotomia em casos de ângulo fechado, para pessoas mais novas, para o glaucoma não piorar. Parece que vocês estão adivinhando os temas das palestras do Congresso, viu? Esse foi outro assunto que foi bastante debatido. Se nos casos de ângulo fechado é mais interessante a iridotomia ou se é mais interessante a cirurgia de catarata. O que os estudos mais recentes têm mostrado é que a cirurgia de catarata ela consegue ter uma maior redução da pressão ocular do que a iridotomia para quem tem glaucoma de ângulo fechado. Ela é mais eficiente em abrir o ângulo. Os 2 procedimentos são válidos, mas a cirurgia de catarata tem um resultado um pouco melhor do que a iridotomia. Então, se você fez uma iridotomia e não funcionou, certamente vale a pena considerar a cirurgia de catarata. Agora tem que ver muito bem o seu exame de gonioscopia, tá? Porque não é todo o ângulo fechado que abre. Tem ângulo que é fechado e que não abre nunca mais, não importa o que a gente faça. Geralmente, esses casos são os que têm sinéquias. Sinéquia é o nome que a gente dá para uma cicatriz, tá? Então, o que quer dizer? Que o ângulo cicatrizou, ele grudou. Então, depois que ele gruda, a gente não consegue mais reabrir, nem com iridotomia, nem com cirurgia de catarata, tá? Então, tem que ver se não abriu na iridotomia, porque não foi o procedimento mais eficaz e aí vale a pena fazer a cirurgia de catarata, ou se não abriu porque tem sinéquia e aí a cirurgia de catarata também não vai abrir, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta da Elisimar, fez iridotomia, continuou com os mesmos colírios e o médico passou o flutinol. O que acontece, Elisimar? Toda vez que a gente faz qualquer procedimento a laser no olho, a tendência é o olho inflamar um pouquinho. Geralmente na primeira semana, não costuma ser uma inflamação que passe disso, não. Mas toda vez que a gente faz um procedimento a laser, a gente usa ou um anti-inflamatório ou um corticoide, que é o caso do flutinol, para evitar essa inflamação do laser.
câncer, tá bom? Então foi por isso que seu médico te passou o flutinol, foi para não inflamar o olho, tá? É uma medicação que a gente usa como prevenção. Márcio, me manda uma mensagem no direct pra gente combinar isso aí. O Márcio tá me contando aqui que a cirurgia de catarata dele deixou o olho hipotônico e ele faz uso do Ster 3 vezes ao dia para subir a pressão. Márcio, isso é um pouco estranho, porque geralmente a cirurgia de catarata não dá reduções tão grandes da pressão ocular. Geralmente o que reduz muito é a trabeculectomia, os implantes de drenagem. Esses têm um risco maior da pressão baixar mais do que a gente queria, tá? Mas a cirurgia de catarata, a redução não é tão intensa assim, não é comum isso acontecer. Talvez seja alguma particularidade do seu caso, tá? E Nalva, obrigada pelo carinho. Pessoal que entrou atrasado aí, amanhã a gente tá quase encerrando aqui a live, faltam poucos minutinhos, mas não se preocupem que amanhã, 10 horas da manhã, vai estar lá no YouTube para vocês assistirem, certo? A Maria de Fátima perguntou aqui se o café prejudica. O café não foi uma coisa que a gente conversou muito nesse congresso, não. A gente falou muita coisa sobre atividade de dia a dia, estilo de vida, mas a gente realmente não tocou muito no ponto do café. O café, o que acontece? Ele gera um pico de pressão pequeno em qualquer pessoa que toma café, tendo glaucoma ou não tendo glaucoma, tá? Acontece que tem um monte de coisas do nosso dia a dia que geram esses pequenos picos de pressão e isso não é motivo para o glaucoma piorar nem para alguém desenvolver glaucoma, tá? Então, se a gente toma café, a gente tem um pico de pressão, se a gente pega um peso, a gente tem um pico de pressão, até o esforço de evacuação a gente tem um pico de pressão. Então, não tem como não ter pico de pressão. Todo mundo tem, é normal ter pico de pressão. O nosso olho é feito para aguentar picos de pressão, tá? Agora, é claro que não pode ser com exagero. Então, o que eu não recomendo, aqueles suplementos para malhar que tem cafeína, aquelas cápsulazinhas de cafeína, essas eu não recomendo, porque aí já é uma quantidade muito maior. Agora, o cafezinho do dia a dia é uma coisa que não é suficiente para piorar o seu glaucoma, tá bom? O Márcio entrou no ponto da medicação, da musculação. E aí entra na mesma situação. Com moderação, numa pessoa que tem um glaucoma inicial ou moderado, não tem problema nenhum. Agora, uma pessoa que tem um glaucoma avançado e que faz musculação com alto peso, assim, que realmente pratica todo dia, aí isso pode ser um pouquinho mais complicado, sim. O energético, a Elane falou aqui, tem uma quantidade muito grande de cafeína, tá? Então, o energético é bom evitar também, tá? Mas o que eu sempre digo para os meus pacientes? Eu trato para que vocês levem a vida de vocês normal e não para que vocês fiquem se preocupando com o glaucoma a cada segundo para tudo que vocês vão fazer. É para isso que a gente está tratando, para que vocês tenham qualidade de vida, de fazer as coisas que vocês gostam e que deixam vocês felizes. Então, o que eu imponho de restrição para os meus pacientes é o mínimo possível. A grande maioria eu não imponho restrição nenhuma. Só em casos muito avançados é que a gente realmente precisa pensar um pouquinho mais se pode ter alguma coisa que está piorando. Mas, no geral, é para quem tem glaucoma levar a sua vida de maneira normal. E o tratamento é que vai te trazer a possibilidade de fazer isso, tá? Isso aí, musculação com peso moderado. É claro que vocês não vão ser halterofilistas, porque aí não é legal, é um peso exagerado mesmo, mas a atividade física do dia a dia, ela é excelente, ela ajuda, inclusive, no controle da pressão ocular, principalmente a atividade aeróbica, que é a atividade que faz o coração bater mais rápido. Caminhada, corrida, natação, bicicleta, tudo isso é excelente para controle da pressão ocular, certo? Pessoal, já tá no nosso horário aqui, já completamos meia hora de live. Muito bom rever vocês, desculpa a minha cara de cansada, que foram 3 dias bem intensos de congresso aqui. Acabei de chegar em casa, cheguei em casa e vim direto contar para vocês as novidades. Quem tá entrando pela primeira vez,
esse não é o nosso horário normal de live, tá, pessoal? É sempre às sextas-feiras, às 18 horas. Então, quem entrou pela primeira vez, semana que vem, sexta-feira, 18 horas, a gente se encontra. Quem tiver sugestão de tema para as lives, me manda mensagem no direct. E não esquece que toda quarta-feira tem vídeo no YouTube. Quem ainda não está inscrito no canal do YouTube está perdendo, porque o conteúdo do YouTube é muito mais completo. Os vídeos aqui do Instagram são muito rapidinhos. No YouTube eu falo tudo muito mais detalhado, tá, gente? Então, quem ainda não fez uma maratona no YouTube do Papo Glaucoma, entra lá que toda quarta-feira tem vídeo novo. Sônia é nova aqui, já gostou? Que legal, mais um aqui para nossa galera. Eu adoro que eu vou aos pouquinhos conhecendo vocês, que são as mesmas carinhas aqui. Boa noite, Isabel. Sexta-feira que vem, então, a gente se encontra para mais uma live. Quem tiver sugestão de tema, me manda no direct. E muito obrigada por todos vocês. Boa noite, Anderson. Que bom que você está por aqui. E vou aproveitar, inclusive, que o Anderson está aqui para fazer um agradecimento para a OFTA, que foi o laboratório que patrocinou minha ida ao congresso para poder trazer as novidades aqui para vocês. Então, agradeçam o Anderson aqui, pessoal. Boa noite e até semana que vem. Beijo!